Oi, gente, como que vocês estão? Eu espero que tudo bem, que estejam bem, com saúde. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre romantismo, como eu coloquei aqui para vocês. Essa aula é uma aula em que faz parte de todo um contexto, que existem outras estéticas artísticas também, que a gente vai conversar em outras aulas mais para frente. Então, a gente tem o romantismo, o realismo, um pouquinho mais adiante o impressionismo e todas essas formas artísticas trazem novidades e abrem as portas para as rupturas que vão chegar com o modernismo, né, lá na frente. Então, aqui, esse momento, como eu sempre falo, a gente vai, claro, estudar para o Enem, vai pensar numa prova do Enem aqui, mas é muito importante para a gente entender como isso tudo aconteceu no meio de todo o contexto histórico, né? E como que isso é visto hoje, porque muito dessas mudanças propiciaram a arte que a gente tem feita, né, hoje em dia e que várias vezes é julgada e considerada não arte. Então, aqui a gente vai começar a entender como que é formado todas essas mudanças tão grandes dentro do mundo das artes, ok? E aí, então, como falei para vocês, é um momento que nós temos várias situações acontecendo, a gente acaba de sair das revoluções lá, né, que já estavam dentro do neoclassicismo, como a gente viu antes. Aqui, é claro, a gente retornou para a Europa, a gente sempre vai fazer esse paralelo, então, alguma coisa acontece na Europa, isso vai refletir aqui no Brasil, e esse é um outro, mais um desses momentos, por isso que a gente precisa embasar e entender o que aconteceu tudo na Europa para poder retornar aqui para o nosso país, ok? Então, como eu estava falando, a gente está no século XIX, tem essas revoluções, a Revolução Francesa muito forte com seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A gente vai ter a Revolução Industrial começando lá na Inglaterra. A gente vai perceber que isso tudo conflui para que o romantismo queira esses ideais para si. Ele vê o neoclássico e ele quer romper com aquela estrutura rígida, acadêmica, que é muito racional. Então, o romantismo traz o sentimentalismo, traz mais as emoções, permite a criatividade do artista, e aí vai de encontro com essas ideias que estão correndo ali no período, na sociedade. Então, esses ideais da Revolução Francesa trazem muito a questão do nacionalismo, vem toda a questão desse resgate heróico que é feito em cima das pessoas, e a idealização, né? Porque não, se nós temos esse heroísmo colocado, essas ideias tão, entre aspas, positivas, a gente pode fantasiar um pouco, sim, a gente pode dar uma maquiada no que é a sociedade. Então, é o que o romantismo vai fazer. E aí, é claro, se eles estão indo contra essa rigorosidade do neoclassicismo, eles vão se aproximar do barroco, onde tem essa dramaticidade, o dinamismo. Então, isso tudo a gente vai encontrar aqui também. Acho legal a gente pensar nas pinceladas, porque se a gente quer romper um pouco com o academicismo, a gente vai trazer pinceladas às vezes mais irregulares, então a gente vai ter uma tinta mais forte, mais concentrada em alguns pontos. A gente não vai misturar tão bem a tinta, então a gente vai fazer uma tinta suja no quadro direto. A gente não tem uma preocupação tão forte com uma rigorosidade, a gente quer sim demonstrar as emoções que possivelmente podem ser colocadas por meio do pincel. Tudo bem? Então, aqui eu continuo com o contexto, eu sempre trago esse início para vocês sabem disso. E eu acho interessante a gente pensar que a gente já tinha começado a pensar lá nas outras aulas a questão do orientalismo. Por que isso, né? A gente está no século XIX, então o imperialismo está acontecendo. A gente tem uma descoberta de terras na Ásia e na África, é uma redescoberta, né? E vem essa política, né, do imperial de
imperialista, desculpa, de trazer um discurso que precisam colonizar essas áreas, porque são povos que precisam da civilização. Então vem aí a visão eurocêntrica do homem branco, que tenta impor a sua cultura mais uma vez em cima de povos considerados exóticos, né, por eles. Então, vem daí esse orientalismo e ele vai se repetir aqui. E não só se repete como o caráter, né, as características das obras, então que a gente vai ver muitas vezes obras que trazem figuras japonesas, figuras árabes, enfim. A gente vai ver também que a beleza feminina considerada, ela sai daquele padrão de mulher branca, com a pele bem clarinha, né, olhos claros e cabelos claros. Essa beleza, ela vai para a beleza castanha, que são mais referenciadas ali na região da Ibéria, por exemplo, né, por conta do contexto mouro, que é passado ali por séculos, e que vem ali de uma origem africana e árabe. Então, essa beleza castanha, ela vai estar presente também nas obras. A mulher agora, ela é bela se ela tiver cabelos castanhos, olhos castanhos, a pele até um pouco mais escura, mas isso a gente também vai ver aqui. Só que não só isso, a mulher, ela vai ser, mais uma vez, colocada no papel de fragilidade, de inferior, de ingenuidade, né? Que precisa ser salvo, então aquela história da mocinha e do herói, porque vai trabalhar muito com isso também, que os homens assumem esses papéis de líderes, de heróis. Então, isso vai estar presente. E outra coisa também vai ser a natureza, eles vão ter esse resgate da natureza, mas não um resgate de contemplação, não. É mais voltado para as emoções que a natureza podem transmitir para a gente. Então, um espaço mais sombrio, um espaço em que eu sinta a revolta da natureza por meio de uma tempestade, por exemplo. Sempre vinculado mais a sensações e emoções, tudo bem? E aí, é claro, eu sempre trago essa tabelinha aqui para a gente olhar bem rápido e conseguir saber do que se trata, né? E aqui eu já falei para vocês, eu já passei um pouquinho por cima. E aí, é muito válido falar também, gente, que a arquitetura e a escultura, que elas não vão ser muito desenvolvidas, porque elas vão ficar nos padrões que já existiam. Então, a gente vai ter obras que vão trabalhar com o neoclássico, obras que vão trabalhar com o barroco, outras que vão misturar, outras que vão resgatar coisas lá da Idade Média, como o gótico. Então, a gente vai ter os compósitos, várias criações que juntam influências e retomam estéticas, e isso vai estar presente aqui também, mas eu não trouxe porque isso não caracteriza o romântico, tá? Isso vai caracterizar essa confluência de obras. Outra coisa que é importante a gente pensar também é que quando a gente pensa em romantismo, a gente já liga diretamente aquele amor que correspondido, só que aqui ele vai estar salpicado ao longo das obras e desse pensamento. Só que o romantismo, ele vai tratar do amor, sim, mas ele vai tratar muito do amor impossível, o amor que sofre. Então, aqui a gente também tem aquelas obras clássicas, a gente vai pensar até aqui no Brasil, né, com a literatura, a gente tem o José de Alencar, a gente pode pensar no Shakespeare, que tem uma influência muito grande também com Romeu e Julieta, mas sempre são obras que trazem um tom de trágico, um tom de um caráter impossível, né, para o amor. Mas isso vai estar presente também. Só que não é o foco aqui para a gente hoje. A gente vai pensar mais na questão nacionalista e mais uma vez, na burguesia que cresce nesse período e que prospera e vive um tédio, um ócio, que precisa achar o seu escape. E aqui está o escape dessa classe. Então, eu comecei com a Espanha. O Goya, ele traz
várias formas de representação, né? A gente tem a criatividade, e aqui eu achei muito interessante a gente começar com essa, que é o Saturno devorando um filho, porque traz essa condição da ruptura com a academia, então ele traz essa distorção do corpo, a figura humana é distorcida, traz essa carga explosiva de emoções quando se depara com essa velocidade que é estampada no rosto de Saturno, né, desse deus, e além dessa questão mitológica mesmo, né, porque Saturno, se não me engano, é o deus do tempo, algo assim, então acho que a gente pode pensar que o tempo ele vai nos consumir de qualquer maneira, ele vai nos devorar. E isso pode ser uma analogia para qualquer situação, porque nós temos um tempo de vida aqui na Terra, por exemplo, então, um momento a gente vai morrer, ou os momentos que a gente sente que está perdendo tempo, por exemplo, sei lá, em trabalho, em tédio, enfim. Achei interessante a gente começar já assim. Trouxe mais uma do Goya, mais uma não, são duas. Essa aqui eu não poderia deixar de fora, porque ele traz já essa beleza feminina, que eu coloquei para vocês, a beleza castanha, mas eu acho interessante a gente pensar, porque aqui eles trazem, de certa forma, um divertimento da classe burguesa, porque quando a Maja foi feita, a Maja não era vestida, a Maja era desnuda, gente. A Maja foi pintada dessa forma e denunciaram o Goya, falaram isso para a Inquisição na época, e era muito forte, então não poderia ter essas representações, e foi uma obra feita para o divertimento dos homens, pensem bem. Então, quando o Goya ficou sabendo disso tudo, ele não foi de modos, ele, ao invés de fazer por cima da Maja desnuda, ou jogar fora o quadro, ele fez um outro quadro com ela vestida e colocou por cima do quadro dela nua. Então ali ele ainda cria essa ironia, essa sátira com a Inquisição, porque é claro, isso não é feito com o propósito de incomodar, né, a Inquisição, mas ele faz isso muito como na intenção de burlar mesmo, sabe? Então, achei interessante a gente trazer essa curiosidade aqui. E aí, eu acho que é o momento mais importante, assim, do Goya, porque, como falei para vocês, a gente fala do nacionalismo, desse heroísmo, e aqui ele coloca isso muito bem. É um período em que a França invade a Espanha, né? A gente teve a Revolução Francesa, e depois disso era napoleônica. Então, Napoleão, ele faz uma série de embargos, até a gente tem a vinda da coroa portuguesa para o Brasil por conta disso. E nesses embargos ele começa a invadir terras e países e tudo mais, e a Espanha foi um desses países. Então, aqui, Goya faz esse retrato que as tropas francesas fazem esse paredão e já tem gente morta, já tem gente assustada, a gente percebe isso pela dramaticidade aqui dessas mãos no rosto, esses punhos cerrados. E ele coloca ali o personagem não só de braços abertos, numa posição muito semelhante à posição de Cristo quando morreu na cruz, por exemplo, mas ele coloca esse homem como um homem que tá com uma roupa branca, então uma roupa que transmite esse sentido de pureza, de transparência até, porque bandeira branca, né, gente? É a cor que representa a paz. Então, ele traz esse heroísmo desse homem nesse sentido de que ele é colocado como um mártir ali, tudo bem? E aí a gente já passa para a Inglaterra. Quando eu falei para você sobre a natureza, era justamente aqui que eu estava pensando. Eu já imaginava sobre esse momento da aula, que é William Turner. Turner, ele é um inglês e ele representa muito bem a força da natureza nas suas obras e as mudanças que acontecem no período. E a gente começa aqui com essa. Ele intitula muito bem, né? Chuva, vapor e velocidade. E quando eu falo para vocês que nós temos um trem aqui,
acho que vocês vão precisar acreditar em mim, porque talvez seja um pouco difícil, assim, de se enxergar. Aqui, tá vendo? Tem o trilho, então toda essa parte aqui inicia o trem, percebem? A chaminé e os vagões. Aqui a gente tem a primeira representação de uma máquina do período, e é interessante ver essa construção que é feita entre a natureza, os espaços, e a inserção dessas novas tecnologias que estão chegando com a Revolução Industrial. Se a gente for pensar o Turner em inglês, então ele está vivenciando isso tudo, né, dentro da Inglaterra, que é o primeiro país a trazer essas novas tecnologias, essas novas formas de se trabalhar até. E aqui, é claro, a gente tem um barco, se vocês forem analisar, tem arcos, daqueles aquedutos que a gente já tinha conversado lá em Roma, que tem aqui no Brasil, nos Arcos da Lapa, por exemplo. Então, vai sempre ter essa comunicação. Trago mais essa do Turner porque eu acho muito legal. Eu coloquei aqui o texto da fala dele. O Turner, ele queria tanto vivenciar essas emoções, experienciar a força da natureza, que ele pede para alguns marinheiros amarrarem ele ao mastro de um navio durante uma tempestade. E ele sai vivo, né? Que bom, dessa tempestade. E ele depois faz a sua obra baseada nessa experiência, que é intitulada Vapor numa Tempestade de Neve. Então, essa mistura de cores, essa convulsão de movimentos das pinceladas, se vocês forem analisar, porque parece que ele joga o pincel para cá, em outro momento ele joga para cá, outro momento ele joga para cá. Eu espero que vocês estejam acompanhando o mouse, tá? E isso tudo traz essa dinamicidade que é feita, que a gente observa no mar, por exemplo. E então, aqui tem muito mais de subjetividade do que algo acadêmico visto anteriormente. Percebem isso? Então, imaginem que aqui é um barco, a gente tem o mastro do barco aqui, e isso tudo acontecendo em volta desse barco, porque é uma tempestade. E trago esse terceiro aqui, que eu acho muito legal a gente pensar, por conta daquela aula que eu postei lá no começo do ano sobre questão racial, já havia trazido essa obra, e ela entra nesse momento aqui. Então, se a gente está falando de romantismo, se falamos de liberdade, a gente tem que pensar nas condições de liberdade dos escravos que ainda sofrem, que ainda passam por essa situação, e que é retratada aqui na obra do Turner, mais uma vez. Então, eu coloco de novo o navio negreiro para a gente se lembrar dessa situação, para a gente ver que era uma questão, sim, colocada. A gente tem até o poema do Castro Alves aqui no Brasil, do navio negreiro. E isso não é só não é algo que acontece só no Brasil, porque é um reflexo do que está acontecendo na Europa. Então, se a gente tem Turner falando aqui, nós temos poetas também, temos livros, escritores falando na Europa, e que vem aqui pro Brasil, e que é reproduzido também, tudo bem? Gosto de pensar, então, mais uma vez, nessas cores fortes que ele coloca nesse navio, que ao invés de literalmente maldade humana, porque é jogado os corpos negros, os corpos escravos, porque havia o medo deles estarem doentes e daí o chefe do barco, o capitão, ter que pagar alguma indenização para a empresa. Então, ele joga esses corpos vivos ao mar, um mar cheio de piranhas, tubarões, e, bom, é muito, muito triste. Trouxe aqui um detalhe para a gente ver as correntes, isso vai estar presente, é um detalhe aqui, ó, desse espaço aqui no canto inferior direito da tela. E não só aqui, né, nós temos as correntes ao longo de todo o espaço e esse mar vermelho de sangue que é deixado. Já passando para um outro momento, o Constable, o nome dele não é falado, quer dizer, não se fala assim, mas era falado dessa forma, porque ele teve muita fama na França, na verdade.
E os franceses colocaram essa forma de se falar. Então, ficou Constable. Ele traz, então, esses retratos da natureza. Como eu falei para vocês, não é uma natureza de contemplação, coloquei ele justamente para a gente lembrar disso. Uma natureza que tem as suas características de mudar com o tempo. Então, a gente tem aqui nuvens mais brancas, mais alvas, nuvens que são mais escuras, que trazem aquele tempo nublado, e que isso tudo acontece, são características da natureza, porque tem essa dinamicidade, tem essa mudança temperamental, até se a gente for pensar, porque nós dependemos muito também se hoje a gente depende muito do tempo, do clima, imagine naquela época que os ciclos eram feitos a partir do ciclo da natureza, né? Então, é idealizada, sim, é um lugar de refúgio, mas é um lugar em que é colocado muito essa dinamicidade, tudo bem? Agora a gente passa para a França. E na França nós temos Jericó, que trabalha também algumas obras muito legais. E eu comecei com essa aqui, que é a mulher com obsessiva inveja, porque quando eu falei da mulher lá no começo da nossa aula, a gente tinha todo o padrão de beleza colocado, nós tínhamos os ideais, né, da mulher, então uma mulher frágil, delicada. E aí, feita para o casamento, certo? Feita para a vida doméstica. E a mulher aqui, quando ela era mais velha, quando ela tinha esse olhar mais voltado para um horizonte distante, focada, determinada, às vezes até em outro momento que eu vou mostrar para vocês, com um olhar para cima, ela não era considerada uma mulher normal, ela era considerada uma mulher invejosa, louca, obsessiva, que desejava o mal. Então, assim, essa construção da imagem da mulher, ela não se reflete somente naquele lado bom, entre aspas, né, da mulher dócil. Ela traz essa parte negativa, como se você não fosse dada ao casamento e à vida doméstica, você com certeza estaria afadada a se tornar uma velha ranzinza, com todo esse peso, essa conotação de que você não tem opção na vida a não ser casar. Tudo bem? Trago aqui a balsa do Medusa, então, mais uma do Jericó, que traz, acho um diálogo muito legal pra gente pensar agora, porque a história é um nobre que ele decidiu que ia navegar, mas ele não queria um capitão no barco dele, então ele vai, né, ele e a tripulação toda, só que esse barco naufraga. E aí ele tem que lidar com as consequências. Há relatos de que aconteceu canibalismo nesse momento. Realmente aconteceu, tá, gente? Não é só história. Mas pensem bem, quando Jericó ele traz essa obra, ele faz uma idealização do momento, porque ele coloca esses corpos jogados ao mar, já mortos, mas ele faz uma escala um tanto quanto piramidal, a gente tem que lembrar, ainda que os românticos, desculpa, gente, os românticos, eles têm toda a técnica da academia do neoclássico, então eles sabem empregar isso e vão fazer uso dessas técnicas quando eles quiserem, quando tiverem necessidade. Então, ele coloca nessa configuração triangular aqui, faz esse mar revolto com ondas altas, percebem? E tem essa oposição entre um céu mais claro e ele se encaminhando para um céu mais escuro, de tempestade. Então, tem essas emoções, né? Essa angústia, essa ansiedade que é colocada em cima, o medo, a salvação, eles clamam por salvação e, de certa forma, colocam o líder acima com um pano que traz esse vento tão forte, não só aqui nesse pano, mas também na vela, e que a gente vai remeter isso à liberdade procurada. E aí fica mais interessante ainda, porque quando a gente vê isso, a gente pensa nesse corpo negro que é colocado aqui em cima. Então, a gente já pode pensar também nessa relação da liberdade
com a escravidão, tudo bem? E aí, eu entro aqui e a gente vai fazer um diálogo com a aula de questão racial que eu coloquei lá antes, que eu falei para vocês, porque lá a gente falou sobre vários temas e um que eu queria ter abordado naquele momento foi a questão musical, por exemplo. A gente tem aqui, por exemplo, a Beyoncé e o Jay-Z, que trabalharam muito bem e são reconhecidos, acho não, tenho certeza, mundialmente, e todo mundo sabe do poder desse casal. E justamente nessa música deles, eles se colocam no clipe dentro do Louvre e dialogam diretamente com várias obras que a gente já viu ao longo de todo esse período de aulas. E eu trouxe aqui porque o Jay-Z, ele se põe em frente da obra da Balsa da Medusa. E acho muito interessante porque esses diálogos que eles colocam, ao mesmo tempo se colocar aqui na frente da Balsa da Medusa, se colocar à frente da Mona Lisa, ocupar o espaço do Louvre, isso tudo demonstra aonde os negros já chegaram, aonde a luta pela igualdade, pelas questões do preconceito, onde isso tudo já trouxe, onde a gente já chegou nisso e onde eles ainda podem chegar. Então, acho muito interessante. Existem várias análises no YouTube para vocês assistirem sobre essa música, particularmente, se vocês quiserem. Mas eu acho interessante pensar que a arte está, sim, presente dentro desses diálogos, ela está presente mostrando essa luta que acontece e as intercorrências da história mundial, da história do Brasil, e achei legal a gente pensar um pouquinho nisso. Aqui, se a gente falou de música, eu trouxe um compositor da época, que é o Paganini, que é feito pelo Delacroix, outro artista francês, que eu acho que é um dos maiores representantes do romantismo. E achei interessante a gente falar sobre o Paganini, porque nesse período do romantismo a gente não tem somente a pintura, a escultura e a arquitetura. Aqui a gente começa a ter, então, a consolidação da ópera. Então, várias óperas são feitas. A fotografia surge aqui nesse momento, então as técnicas são novas, né? A gente está vivendo a revolução, pessoal, a revolução industrial. Então aqui a gente vai ter também esses meios que vão nos permitir ter essa mudança de pensamento perante a pintura, por exemplo. Porque se eu tenho uma fotografia, é muito mais fácil eu captar o registro a partir da fotografia do que um pintor, que vai demorar um tempo e vai ter um trabalho em cima daquilo. Então, a partir disso, os artistas, eles começam a repensar o seu trabalho, porque eu não preciso captar a realidade da forma que ela realmente é, como lá no neoclássico, que fazia tudo muito rigoroso, para deixar tudo muito igual. Se eu tenho um equipamento que faz isso, se eu tenho uma fotografia que vai me retratar isso, então eu posso ter a liberdade que eu quiser para fazer a minha pintura e colocar a minha visão de mundo em cima disso, colocar as formas que são pensadas, sabe? Então, acho interessante a gente começar a lembrar disso, que a pintura agora ela vai ter um pouco de disputa com a fotografia, mas não só disputa, ela vai ter uma inspiração em cima disso, ela vai se renovar, a arte se renova em cima dessa nova arte, porque a fotografia também é arte, viu, gente? E aqui, como eu falei para vocês, a imagem da mulher que traz os olhos para cima. Então, a gente vai ter a mulher invejosa, a mulher ranzinza, a mulher louca, que é dissimulada, então ela não tem um olhar para o horizonte, um olhar contemplativo, passível. Ela vai ser uma mulher que ela realmente ensandeceu, porque ela olha para cima e seu olhar não está voltado para o seu meio, para a sua vida, para a sua vida doméstica, por exemplo. Porque se você olha para frente, você enxerga o seu meio. Mas se você olha para cima, você não se preocupa com isso. E é por isso que ela é colocada como uma mulher louca. E isso, claro, são vários momentos da arte, tudo bem? E aqui, mais uma vez, a beleza castanha. Percebam que a pele já escureceu. É claro que não escureceu
a ponto de representarem mulheres pretas, mas é colocado com uma beleza mais castanha, mais moura. E aí eu trago esse orientalismo que eu já tenho ressaltado para vocês por várias vezes, porque eles começam a trazer os retratos dessas colônias feitas e essa mudança na beleza, tudo mais. E aqui, eu acho que para finalizar nossa aula, não poderia ser diferente. Eu trouxe a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix também. Essa obra ela tem muita representatividade quando se pensa nas questões nacionalistas, heróicas, sobre a Revolução Francesa, que trouxe mais à frente a Revolução de 1830, quando mais uma vez o povo francês toma o poder. E aqui, após os desmandos, né, do Napoleão. E aqui eu acho interessante porque não é um corpo, é um corpo feminino, mas não representa uma mulher, representa uma alegoria. É a alegoria da liberdade, ela representa a liberdade, tudo bem. E percebam que existe uma camada popular que acompanha ela, e nisso ela traz a bandeira da França, que tem as cores dos ideais lá que a gente mencionou já, então liberdade, igualdade, fraternidade. Ela vai ter esse pé muito bem posto, muito consolidado em cima da barricada que foi feita. E ela está sobre corpos que já foram mortos, mas ainda assim ela impunha uma multidão de gente que apoia e que quer correr atrás disso. Percebam que todos têm armas, então são facões, são armas mesmo de pólvora, né? E eu acho interessante pensar que ela tá com o seio à mostra porque representa o seio que nutre todo esse pensamento. Tudo bem, gente? É isso. A aula acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de realismo, tudo bem? Até a próxima, pessoal!